Fica aí para ouvir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, do versículo 24 adiante. Diz assim, o título: Jesus acalma a tempestade. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vemos aqui então que, diante de uma situação desesperadora, os discípulos estavam com medo e estavam com pouca fé. Mas por que com pouca fé? A tempestade neste momento veio para trazer a eles um aprendizado. Foi para provar a fé dos discípulos. Jesus, ele trouxe a tempestade, permitiu aquela tempestade acontecer para ver onde estava a fé dos discípulos, para ver se a fé dos discípulos estava em Cristo ou então se estavam na tempestade. Por quê? A tempestade, ela veio, o mar começou a se revoltar, as ondas começaram a vir, querer afundar o barco, mas Jesus, ainda que ele estivesse dormindo, descansando, ele estava alerta. Em Salmos 121, vai falar que o Senhor está sempre alerta. O Deus de Israel não dormirá. E isso não se refere a dormir fisicamente, mas a dormir no sentido de não observar, não saber as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é onipresente e onipotente e onisciente. Então, sabendo deste fato, a gente entende então que o Senhor, ele está sempre alerta, que ele não dorme, que ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, mesmo que Jesus estivesse dormindo naquela situação, ele estava alerta, ele estava vendo o que estava acontecendo e ele sabia muito antes dos discípulos saberem que aquela tempestade iria acontecer. E ele permitiu aquela tempestade acontecer, voltando, para que provasse a fé dos discípulos. Só que os discípulos, eles veem o Senhor dormindo e eles falam: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles começam a ficar desesperados e apavorados. Então Jesus percebe que os olhares deles não estão para o fato de que Cristo está ali, mas para a tempestade, para aquela situação momentânea que parecia que iria acabar com a vida deles. Mas eles se esqueceram que Deus ainda tinha um propósito na vida deles aqui na Terra, que eles ainda iriam fazer o ID e pregar o Evangelho, que eles ainda iriam falar do amor de Cristo. Não somente isso, queriam viver outras coisas muito maiores. Eles se esqueceram daquilo que o Senhor já havia falado com eles. E isso acontece muito nos dias atuais. Deus, quantas vezes Deus já nos fez promessas na sua palavra, falando com a gente que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Os Salmos 120, Salmos 121, Salmo 91, que a gente sabe que o Senhor fala que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas tu não serás atingido. E a gente não reflete nessa palavra e não absorve essa palavra. A gente simplesmente ouve e fala com o objetivo de espantar aquilo que não vem de Deus, de maneira informal, dizendo. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus não está aqui somente para a gente ler, mas para a gente pôr em prática, para a gente absorver aquilo e guardar dentro do nosso coração. É o que fala a palavra de Deus. E os discípulos não fizeram isso. Os discípulos temeram. E claro, são seres humanos, nós somos seres humanos. Mas isso nos aponta para as nossas vidas, porque as tempestades que passamos, os sufocos que passamos, situações que vão parecer desesperadoras, que muitas das vezes não dependem de nós, que a gente acha que depende de outra pessoa, que a outra pessoa que está fazendo aquilo com a gente não tem muito o que fazer. Só que a gente tem que ver essa tempestade e se a gente entende que Jesus está no barco, que Jesus é conosco, que o Senhor Jesus está ali com a gente tem que entregar toda aquela situação nas mãos do Senhor. E a gente tem que confiar em Deus. Se a gente vê que Jesus está descansando, Ele é o maior exemplo que a gente tem que seguir, a gente também vai descansar, porque Cristo descansa. Então, mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de uma situação desesperadora, que vai parecer que a gente vai morrer, a gente tem que olhar para Cristo, porque é nesses momentos que Jesus está provando a nossa fé. Quando a gente entrega algo nas mãos do Senhor, aquela situação já não passa mais a ser minha, já não passa mais a ser de qualquer pessoa que seja, que esteja tentando que está, de certo modo, te afrontando. Mas a situação passa a estar nas mãos de Deus. Em Isaías, capítulo 37, fala sobre Senaqueribe, a carta de afronta. Senaqueribe manda uma carta de afronta para Ezequias, o rei de Judá. E ele vê aquela carta, ele vê que ele está afrontando a Ezequias, o reinado de Ezequias, e queria guerrear, começar uma guerra contra Ezequias. Só que Ezequias, ele pega aquela carta
E o que ele faz? Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Essa afronta já não é mais contra mim, mas é contra ti, Senhor. Então eu entrego nas mãos do Senhor, Pai. Que seja feita a tua vontade, Pai. Por favor, Jesus, olha para o teu servo. Olha para o teu filho. Então ele vai para o templo. No caso, ele faz isso no templo. Eu acho que ele entrega a carta no templo. E entrega a situação, aquela carta de afronta nas mãos do Senhor. E logo, acho que no dia seguinte, na madrugada, quando os guerreiros de Senaqueribe começaram a vir para vir atacar o reino de Judá, todos eles simplesmente morrem, porque um anjo do Senhor vem e mata mais de 180.000 soldados para a honra e glória do Senhor. E a gente vê que, o quê? Ezequias precisou fazer alguma coisa, se não somente entregar a situação nas mãos de Deus. Ezequias precisou preparar seus soldados, se manter assim, desesperado. O que ele fez? Ele entregou nas mãos do Senhor e decidiu confiar. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente não tem feito, né? Mas quando a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente tem que entender que a situação já não está mais nas nossas mãos, mas nas mãos deles. A gente tem que começar a confiar nele. E quando a gente confia no Senhor, a tempestade se acalma. Porque a gente já entende que aquela situação do mar já não está ali sobre as nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E quando a gente pede ao Senhor que seja feita a vontade dele, a gente tem que entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas a gente também tem que entender que às vezes pode acontecer situações que vão ser dolorosas para nós, mas que serão agradáveis ainda assim. Porque o agradável de Deus é diferente do nosso agradável. Que a gente comece a confiar no Senhor, que a gente passe a esperar no Senhor. Porque na palavra de Deus diz que quando a gente passa por uma provação da nossa fé, a gente tem que se alegrar. Por quê? Porque isso gerará em nós paciência. A gente tem que confiar em Cristo, se alegrar por estar sendo provados. Porque vamos começar a ter paciência. E a paciência é um fruto do Espírito. E quando temos paciência, esperamos no Senhor e confiamos no Senhor. Porque quando a gente está desesperado, a gente quer algo por agora. A gente começa os discípulos, por exemplo, estavam ali naquela situação: Senhor, poxa, a gente vai morrer, salva-nos, Senhor, por favor. Eles começaram a gritar ali de desespero. Eles queriam aquilo naquela hora, naquele momento. Eles estavam desesperados. E quando a gente está passando por uma situação de tempestade, muitas das vezes isso acontece também, né? A gente começa a orar ao Senhor e fica desesperado, fica nervoso e fica querendo assim que aquilo passe agora e agora. Só que quando a gente entrega nas mãos de Deus e confia no Senhor, a gente automaticamente espera no Senhor. E a gente começa a ter a paciência, que é um fruto do Espírito. Quando a gente entrega nas mãos dele e a gente confia no Senhor, a paciência, que é o fruto do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, derrama sua paciência sobre nós. Então, devemos pôr toda a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus. E ter uma fé plena em Cristo Jesus. Estar com os olhos em Cristo, no que Cristo prometeu, no que Cristo diz sobre nós. E que Cristo está no barco. E não com os olhos na tempestade, na situação. Não ver aquilo como algo que, nossa, vai desabar o mundo, não tem solução. Mas sim ver que Cristo é a solução. Porque para Deus nada é impossível. Vem com Deus.